Pascal, quilograma centímetro força, certo? Na tabelinha na próxima aqui, colocamos aqui bastante as conversões em unidades de pressão mais usadas em automação industrial. E quando você faz aí, quando você está com um transmissor de pressão, né, seja qual for o tipo de transmissor, quando você faz a lógica de programação, a mesma unidade que você enxerga no instrumento que está em campo é o que tem que ser enxergado para o operador lá no painel. Para temperatura, pressão, tá, pessoal? Controle de nível e controle de vazão pode ser por unidades diferentes. Teve um exemplo que aconteceu esses dias. Eu tinha uma medição de vazão, medição de vazão por placa de orifício, onde você tem um transmissor com princípio de medição de pressão, porém ele vai ler e vai medir a vazão. Então era um de gás lá na fábrica, onde eu estava medindo a pressão em milímetros em milímetros. Porque a pressão que você tem quando você está trabalhando com uma vazão de gás, né? Vamos supor que é um gás de cozinha. Quando você abre lá o teu gás de cozinha, não é uma pressão gigante, uma pressão alta que você vai ter ali, né, saindo do gás. É uma pressão baixíssima. Por isso que no transmissor ele entendia em milímetros. Mas como eu estava querendo fazer a leitura de vazão de gás, quanto de vazão de gás estava passando, ele estava fazendo a leitura em metros cúbicos, né? Que estava passando na tubulação. Então existia essa divergência aí na medição em campo e na medição lá no painel. Porque eu estou utilizando um transmissor de pressão por tomada alta e baixa. Vocês vão entender para frente o que é tomada L e o que é tomada H, que o L é de right e o H é de right e o L é de low, alto e baixo, certo? E estava dando essa divergência. Então eu tinha, no transmissor de pressão, eu tinha uma escala, se não me engano, um range de 0 a 12 milímetros. E isso lá no painel, ele estava trabalhando com uma vazão, se não me engano, de 0 a 200 metros cúbicos. Então, se eu tivesse uma pressão mínima aí baixa no transmissor, vamos supor 0,05 milímetros, isso me dava um valor extremamente, não é extremamente, um valor específico alto, mais de 100 metros cúbicos no painel. Então, é só um exemplo aí que o professor está dando para vocês aí do que ocorre no dia a dia e utilizando aí as conversões de unidades, certo? Aqui os tipos mais usuais de medição de pressão, certo? Em função da referência, pode classificar a medição de pressão como manométrica, absoluta e diferencial ou relativo. O professor passou isso aqui para vocês na aula passada, mas ele colocou aqui, ó, no próximo slide, o que são essas pressões, né? A pressão absoluta é medida com relação ao vácuo perfeito, ou seja, é a diferença da pressão em um determinado ponto de medição pela pressão do vácuo, zero absoluto. Normalmente, quando se indica essa grandeza, usa-se a notação. A pressão absoluta que a atmosfera exerce ao nível do mar é de 700 milímetros de Hg. Pressão diferencial é a diferença de pressão medida entre dois pontos. Ou seja, o princípio de medição, pessoal, por placa de orifício é pressão diferencial, onde eu tenho uma tomada de alta medindo a parte, medindo aí antes da placa de orifício, e a tomada de baixa medindo após a placa de orifício, né? Não tem ainda por que vocês entenderem o que é uma placa de orifício, né, e tal, porque vocês vão ver isso aí em invasão, tá? Vocês vão entender. Então, hoje sim, pessoal,
Vou dizer para vocês que muitas medições de vazão são utilizadas aí, princípio, por placa de orifício e pressão diferencial. Ele pega a pressão de entrada e calcula com a pressão de saída. E entre esse meio tem essa placa de orifício, certo? Quando qualquer ponto diferente de vácuo ou atmosfera é tomado como referência, diz-se medir pressão diferencial. Por exemplo, a pressão diferencial encontrada em uma placa de orifício. Foi o professor que falou para vocês aí. Pressão manométrica é medida em relação à pressão do ambiente, ou seja, em relação à atmosfera. Ou seja, é a diferença entre a pressão absoluta medida em um ponto qualquer e a pressão atmosférica. É sempre importante registrar na notação que a medição relativa é igual a 10 kgfm², a pressão relativa. Os sensores mais utilizados aí, o professor tinha passado para vocês, né, são classificados conforme a técnica usada na conversão mecânica de pressão, deslocamento do diafragma, por exemplo, em um sinal eletrônico proporcional. O método mais comum para a conversão do deslocamento do diafragma é um sinal mensurável, é capturar a deformação elástica induzida sobre a superfície do diafragma, à medida que ele é deslocado. Todas as tecnologias têm um só propósito, que é transformar a pressão aplicada em um sensor em um sinal eletrônico proporcional à mesma. Ou seja, todo princípio de medição, pessoal, seja capacitivo, seja piezoelétrico, seja óptico, seja ressonante, seja por potenciométrico, o princípio vai ser o mesmo. Vai fazer não o princípio de medição, tá? O final dele é aplicar uma pressão num sensor e fazer a leitura proporcional, certo? O que a gente vai utilizar, o que é utilizado, o mais utilizado em indústria, o que a gente vai falar é sobre os capacitivos, certo? Que é o que está aí, ó. O professor filtrou para vocês aí somente os capacitivos, que é o que mais é utilizado aí, certo? Esses sensores são os sensores mais confiáveis e que já foram usados em milhões de aplicações. São baseados em transdutores, onde a pressão aplicada no diafragma, sensores, faz com que se tenha uma variação da capacitância entre os mesmos. E um diafragma central. Por exemplo, esta variação de capacitância tipicamente é usada para variar a frequência de um oscilador ou usada como elemento em uma ponte de capacitores. Essa frequência é medida diretamente pelo CPU, que é o CLP. No caso, um exemplo do instrumento, sim, né? Não o CLP, enfim, empregado, mas o CPU, no caso, a eletrônica dentro do transmissor, que é a parte do controlador do instrumento. E é convertida em pressão. Não existe conversão AD, esse AD é de analógico para digital, tá, pessoal? O que contribui na exatidão e eliminação de drifts embutidos nas conversões analógicas digitais. Vale a pena lembrar que esse princípio de leitura totalmente digital é desde meados da década de 80. Os sensores capacitivos são os sensores mais confiáveis que já tinha passado esse pedaço, então eu vou ler de novo. Como respostas lineares e praticamente insensíveis a variações de temperatura. Então, assim, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente vai caracterizar aí, quando a gente vai especificar onde utilizar um transmissor de pressão de forma capacitiva e verificar bem certinho a questão da classe a classificação do instrumento, tá? Se ele vai trabalhar em áreas com temperaturas elevadas ou não, com temperaturas baixas ou não, né? Porque quando você está trabalhando com sensores capacitivos, tem toda uma eletrônica, né? Que a gente tem que ser trabalhado, né? Tem que ser utilizado, né? O transmissor fica no tempo, fica lá numa temperatura elevada ou até mesmo uma temperatura baixa, exposto à chuva, né? E eu já peguei muito problema com o transmissor de pressão e a tomada de pressão estava com água, estava com condensado, né? Onde você tem vapor, gerou vapor, está gerando condensado.
quando o condensado chega a uma certa temperatura, ele se transforma em água, né? Então, tem que ficar bem atento em relação à temperatura e o ambiente que você está trabalhando com o instrumento. Sendo os mais indicados em instrumentação e controle do processo, já que possuem excelentes performances em estabilidade, temperatura e pressão estática. Algumas de suas vantagens: ideais para aplicações de baixas e altas pressões, minimizam o erro total provável e, consequentemente, a variação do processo, ideais para aplicações de vazão, né, que o professor falou. Então, lembre-se, pessoal, foi fazer medição de pressão de vazão, um dos principais princípios é por sensores aí capacitivos, né, mas por pressão diferencial, certo? Entre um ponto A e um ponto B. E, consequentemente, a variabilidade do processo, ideais para aplicação com vazão, os erros são menores. Por sua resposta linear, permitem alta rangeabilidade com exatidão. Né? Lembram lá que rangeabilidade é a confiança no instrumento, né? Qual vai ser aí a classificação do meu instrumento, né? Então isso vai depender conforme o processo vai pedir, conforme aí a confiabilidade que se tem no instrumento, certo? O sensor de pressão utilizado pelos transmissores de pressão é do tipo capacitivo, célula capacitiva, mostrado na figura 11. Mostra várias possibilidades de aplicação desse sensor. Então tá aqui, ó. Transmissorzinho de pressão, esse aqui é um modelo da Smart LD400. Aqui está o sensor capacitivo, né? O exemplo da construção de um sensor capacitivo. Onde que é aplicado aí a pressão, né? Aplicado aqui nessa célula, certo? Isso aqui é o que se vem para cá, né? A parte construtiva, aqui a célula, aqui as partes, né, do meu sensor. E aqui é onde vai chegar o fluido aí, que vai exercer pressão, certo? No meu instrumento. E na parte eletrônica dele, vai fazer aí a conversão de pressão aplicada em sinal elétrico. Então tá aqui, ó. A construção, como funciona aí a construção aí do meu sensor capacitivo, certo? Então aqui o professor falou que ele existe a tomada de alta, certo? Que é a pressão H, e a tomada de baixa, que é a pressão L, certo? A construção, tecnologia mais confiável e testada em termos de sensores, sem variação devido à oscilação mecânica, sem variação devido ao campo magnético. Né? Então aqui está algumas características, sabe, pessoal, da construção, né? O que é utilizado para construir, né? A aplicação de sensores industriais capacitivos, certo? Como é feita por pressão diferencial, por gruge e o controle de nível também, que a gente vai ver que um transmissor, né, igual eu falei, ele controla o nível aí, mas vocês podem ver que num transmissor diferencial, ele tem o lado H e o lado L, né? Ele tem que fazer a diferença de pressão que está na entrada de alta com a diferença de pressão que está na entrada de saída. Já na forma, nesse princípio de medição de grunge e de nível, é só uma tomada só. Transmissor de nível por pressão é só um lado, tá, pessoal? É o transmissor flangeado aí, né? O transmissor no lado da tomada de alta, tá? Ele não tem diferença aí com a tomada de baixo. A tomada de baixo é uma tomada isolada, que não é utilizada, certo? Aqui, ó, o diagrama eletrônico, certo? O princípio aí, tá, pessoal? Parte eletrônica, o que que ele faz, né, dentro da parte eletrônica aí, certo? É o conjunto do sensor, né? Essa parte em si, que é o sensor, que o professor falou, ó, que é onde fica a sua célula aí, capacitiva, né? Aqui, as leituras que eles fazem, né? Ele também mede a temperatura, né? Ele vê aí quais são aí as medições, né? De pressão e faz toda a conversão em uma placa eletrônica aí, né? E com uma saída de 4 a 20. Né? Então, o professor comentou já lá desde o início das nossas aulas lá, e os principais, um do principal aí, medição aí
sinal que a gente tem aí para transmissor de pressão, vazão, nível, temperatura, é a saída em 4 a 20, certo? Os transmissores de pressão microprocessados possuem a grande vantagem de permitirem uma melhor interação com o usuário, com interfaces amigáveis. Além disso, possuem características de autodiagnóstico que facilitam a identificação de problemas. Com o advento das redes, né, redes de comunicações, a gente vai ver um pouquinho lá na frente sobre rede Fieldbus, Modbus, rede Profibus, rede de comunicação 4 a 20, que é a rede HART, né? Vocês não precisam ficar preocupados em relação ao que é uma rede Fieldbus, tá? No caso que o professor falou, mas o professor vai explicar isso para frente. Pode-se agora extrair ao máximo os benefícios da tecnologia digital. Esses transmissores possuem melhor exatidão, uma estabilidade eletrônica superior aos modelos analógicos, com certeza, né, pessoal? Você olhando aí visualmente aí ao olho humano um manômetro, a confiança que você tem num transmissor é muito maior, porque é um circuito eletrônico que está fazendo a leitura, né? É muito maior do que um instrumento digital, analógico, desculpa. Além de facilitarem os ajustes e calibrações. A tecnologia digital também permite que poderosos algoritmos possam ser implementados a favor da melhoria de performance e exatidão da medição e o monitoramento online da vida do equipamento, né? Ou seja, pessoal, conforme a tecnologia vai avançando, eles já vão aumentando aí até a questão da vida útil do equipamento, né? Um exemplo, existem transmissores inteligentes aí e ele mostra para você, conforme aí você verifica, né, as opções, né, o que o transmissor vai trazer para você, a partir do momento que você coloca um transmissor, seja nível, seja pressão, seja vazão, né, ou temperatura, né, os controlador que tem dentro do transmissor já vai me dizendo aí qual que é a vida útil. Existe uma área aí dentro da instrumentação que é a parte que cuida dos ativos de instrumentação. Justamente é esse monitoramento, é essa confiabilidade que ficam verificando aí o tempo e a vida útil do instrumento, né? Então é uma área bem interessante também dentro da instrumentação, tá, pessoal? Que cuida aí da parte de confiabilidade. Só um parênteses aí. Aqui, ó, o que o professor queria chegar e mostrar para vocês, ó. Exemplo de aplicações típicas com transmissores de pressão. Então, se vocês olharem essa foto aqui, isso aqui eu estou utilizando para um tanque aberto, né? A gente tem a pressão, não sei se estão conseguindo enxergar bem a foto aí ou quer que aumente ela? Tá dando para enxergar, professor. Então, está conseguindo sim, professor. Tá conseguindo enxergar? Então, beleza. Então, assim, pessoal, ó. Para tanques abertos, né? Utilizando aí o transmissor de pressão, eu controlo o nível, né? Às vezes pode ser um pouco confuso, né? Controlar nível através de pressão. É isso mesmo, controlar o nível de um tanque através do transmissor de pressão. Então aqui, ó, aquele exemplo que o professor falou de um transmissor aí flangeado, onde eu tenho o quê? Somente a tomada de alta, que é a tomada de pressão positiva. Lembrando, pessoal, num transmissor de pressão, a tomada tomada H, desculpe, a alta, ele vai ler pressões positivas. Vamos dizer assim que o lado H vai ler lá 10 kg e o lado B vai ler menos 10 kg. O lado B não, o lado L, perdão, que é o lado de baixa. Então, o lado alto, right, pressões positivas. Pressões negativas, low, de baixo, certo? Por isso que ele é diferencial
Ele diz aqui, ó, ele pega a pressão positiva menos a pressão negativa e calcula qual é realmente a pressão que está sendo exercida no transmissor. Certo? Só que aqui em tanques abertos, a gente tem o que, pessoal? A gente tem a nossa influência da nossa pressão atmosférica, né? Não é um tanque fechado, é um tanque aberto, né? Então, a minha pressão de baixa, né, não vai ser mensurada pelo meu transmissor. É a pressão atmosférica, né, que vai estar interferindo na minha medição. Então, assim, ó, eu tenho a pressão interna no tanque, eu tenho a minha altura, certo? Eu tenho a minha pressão atmosférica. Então, assim, ó, no meu instrumento, no meu lado H, que é o meu lado de alta, né, ele vai fazer a aplicação da altura. Eu não sei a altura desse tanque. A gente vai ver nos exercícios, próxima aula, se der certo, para a gente calcular aí, né, qual é a pressão que está internamente no instrumento, num tanque. Né? Eu não sei a minha altura aqui, tá, pessoal? Então, é só um exemplo como que ficaria aí a minha diferença, a minha pressão exercida no meu instrumento. Né? Então, dado aqui a minha diferença de pressão entre a alta e a baixa, lembrando que a baixa é a pressão atmosférica, que é a mesma, certo? Eu vou ter a minha equação aí. No lado baixo, que é o lado low, né, que é o do lado aberto, eu tenho a pressão atmosférica, somente para líquidos, né? Geralmente, assim, pessoal, tanques abertos, a medição de pressão geralmente são para líquidos onde não utiliza líquidos muito viçosos, né? Com a viscosidade alta. Geralmente é para fluidos aí que a densidade é bem pouca, né? A densidade ele a viscosidade dele é bem baixa, não é uma viscosidade alta. Por isso que aqui está até um exemplo de um tanque com água, tá? Então aqui, ó, e o que acontece nisso aqui, ó? Geralmente, pessoal, eu tenho instrumentos que você está fazendo a medição de pressão. Quando você tem um instrumento flangeado, você pode ver que ele não pega a altura total do tanque, né? Ele não pegou a altura total do tanque. Vamos supor aqui que ele pegou 80% da altura do tanque, onde inicia o líquido, tá? Já com instrumentos que a tomada positiva dele é por conexões de tube, né? Que vocês vão ver para frente que é a conexão de tube. O professor vai ter até tem uma foto ali que eu posso mostrar para vocês. Mas essa conexão de tube aqui é uma conexão com tubulação de inox, tá, pessoal? Não é essa pressão que está interna aqui é por pressão de tubo de inox. Vocês vão ver numa foto que o professor vai mostrar para vocês. Porém, o que acontece? Eu tenho aqui também, ó, eu tenho que pegar o valor inteiro até onde está o nível do meu instrumento, certo? Então, às vezes, a gente vai calibrar um instrumento em campo aí, né? Vamos supor, eu não sei qual que é a faixa de range que eu vou colocar nesse instrumento aqui, né? Mas assim, eu consigo mensurar pegando uma trena aí e vendo, né, qual que é a altura do meu tanque, certo? Para mim calcular aí e demonstrar qual que vai ser o range desse instrumento. Professor, Oi, tudo fala. bem? Boa noite. Boa noite. Você mostrando essas figuras aí, automaticamente, assim, esse que tá com o flangeado aí, com o transmissor na lateral. Com Eu- eu flange. Aham. Acho que é difícil você ter um tanque onde a saída vai sair do lado. Geralmente a saída é no poço mesmo, no final do tanque, né? Eu acho que é mais comum encontrar do outro lado. Onde que você encontra um dispositivo instalado dessa forma, hein? Assim, ó, depende, na verdade, sim, isso vai depender muito da questão de projeto, né?
A mesma medição que eu faço num tanque com transmissor flangeado, eu posso fazer com um tanque em transmissor por tomada, tá? Isso aqui, pessoal, ele chamado de tomada. Como é que é o transmissor no campo? O transmissor é o quê? Ele é flangeado, ele é um transmissor por tomada, né? Então, assim, ó, quando ele tem essa ligação através de tube aqui, é por tomada, tá, pessoal? Entendi, E professor. aqui flangeado. Mas no meu raciocínio tinha uma lógica, né? O engenheiro que projetar Uhum. um tanque com o transmissor não no poço ali, sem ser por tomada, nunca vai conseguir esgotar esse tanque. Sempre Não, vai ficar manutenção complicado. sim. Não tem lógica. Não, sim, com certeza. Com certeza. Concordo contigo. Mas, assim, é uma das formas de aplicação, tá? Que hoje em dia pode ser utilizada. Tanque fechado. Olha que legal. A mesma aplicação, pessoal. Porém, aqui eu tenho o quê? Agora eu tenho uma pressão diferencial, né? Eu tenho uma pressão positiva exercendo aqui no meu tanque, né? E uma pressão negativa, certo? Ou seja, esse cara aqui, ó, se você tem um modelo flangeado, toda tomada positiva, pessoal, geralmente ele vai estar empregado na minha parte de baixo do instrumento, pressão positiva, né? Não tem como eu dizer que a minha pressão positiva vai ser aqui em cima. Por quê? Porque o líquido, ele, né, você joga ele dentro de um tanque, vai encher um tanque, a pressão tem que ser exercida, quanto mais líquido num determinado espaço, numa determinada área, maior vai ser a minha pressão. Concorda? Então, se eu tenho com um nível de água aqui em 10%, a minha pressão no meu instrumento vai ser uma pressão X, né? Se eu tenho 50%, a minha pressão vai ser maior ou vai ser menor? Minha pressão vai ser maior, né? Não tem nem lógica eu dizer que quanto menos volume de água, maior vai ser minha pressão, né? Então é diretamente proporcional ao instrumento, tá? Quanto maior o volume de água, maior a pressão exercida no tanque, certo? Então aqui, ó, esse exemplo aqui, pessoal, ele está dizendo assim uma pressão, né, de vapor, um exemplo, está dizendo aqui, né, onde eu tenho uma tomada de alta e uma tomada de baixa. Então a pressão L é a pressão de alta, a pressão L é a pressão que está no topo, certo? Observando aqui o meu tanque, né, ele está fazendo a leitura, pessoal, a altura onde tem líquido até o meu meio do meu instrumento, certo? Então a pressão vai ser nada mais do que a pressão de alta menos a pressão que está exercida negativa, que é a tomada de baixa. Então, a diferença, né, a pressão diferencial do meu instrumento é a H menos a L, né? A H, no caso, a altura multiplicado pela pressão, e esse G aqui, pessoal, geralmente é a densidade, tá? E vai ser calculado. E a gente vai ver que todo e qualquer líquido ele tem sua densidade, né? A densidade da água é 1, né? Então é conforme o líquido que tem, a densidade vai ser aplicado aí no meu cálculo. A gente vai ver para frente, certo? E mesma coisa para o meu instrumento aí, pessoal, onde você tem aí uma por tomada, tá? Tomada de pressão alta e tomada de pressão baixa, certo? Mesmo princípio, pessoal. Porém, aqui eu só tenho pressão positiva, certo? E aqui eu tenho pressão positiva e pressão negativa. Porque a pressão positiva que está sendo exercida, a pressão que está sendo exercida negativa, no caso a pressão de baixa, é a atmosfera. E aqui já é a diferença de potencial entre a alta e a baixa, certo? Isso aqui tenho certeza, se vocês forem para o campo, né, lá no trabalho de vocês, vocês vão enxergar muito desses instrumentos aí. Olhou para um tanque, né? Olhem para um tanque lá na fábrica, lá quando vocês chegarem amanhã lá, quem está na fábrica,
pode ter certeza, se tiver um tanque fechado, vai ser por pressão diferencial. Tanque aberto vai ser por pressão positiva, tá? Não é pressão diferencial. O lado de baixa ao low conectado na parte superior do tanque, somente para líquidos. Né? A gente está dando exemplo aí, utilizando líquido, certo, pessoal? Assim, pessoal, hoje na indústria eu desconheço outro princípio de medição de, de controle de nível por pressão diferencial, tá? Desconheço, pelo menos na fábrica, nas fábricas onde eu trabalhei até hoje, maioria, praticamente todos os tanques de reservatório de líquido é por pressão. Pode ser pressão diferencial, pressão por tomada, pressão por tomada capilar, que é o que a gente vai ver um pouquinho para frente aí, né? É o princípio mais utilizado, que é o capacitivo, certo? Lembra que o professor comentou para vocês, né, que a gente tem a medição aí de densidade do meu líquido no tanque? Vocês podem ver, isso aqui se chama selo remoto. O que é selo remoto, pessoal? Aqui, o lado positivo, né, ele está conectado por flange. E o meu lado, do meu selo remoto, ele também é um flange, né? Eu vou até... Deixa o professor dar uma procurada aqui rapidinho, ver se ele consegue achar uma foto para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Ô, professor, Pode falar. nesse tanque aí que você está mostrando pra gente aí, tá vendo pela pressão diferencial de alta e baixa, é para líquido parado ou para líquido em movimento? Você fala ou da densidade ou os outros? Ou todos os tanques que a gente mostrou? Não, de todos até agora, que você está considerando o tanque Líquido parado. líquido parado. Ok. Líquido parado, né? Porque assim, ó, vamos pensar da seguinte forma. Como que eu ia fazer o controle de nível através de pressão num tanque que tem um agitador, vamos supor? Então, eu tenho que misturar lá a minha água com a minha soda, um exemplo. Como que eu ia fazer a medição de nível num tanque que esteja em movimento? Não ia conseguir, né? Porque a tua água ia ficar turbulenta e você não ia conseguir fazer a medição de nível Professor, do é tanque. mais pensando no processo mesmo, porque é difícil você achar um Uhum. tanque, né, com líquido parado, mas ela está em processo, né? Sempre está entrando no tanque e Sempre está tá. saindo, né? Entendi. Isso, entendi o que quis dizer agora. Sempre vai estar entrando líquido e saindo líquido. Entendi. É isso mesmo, né? Não é um tanque onde fica sempre o tanque cheio, vamos supor, se quis dizer, né? Vamos ver se eu acho aqui, quer ver? Achei um cara aqui, ó. Vou pegar essa foto aqui só para vocês verem. Até esse aqui também dava. Essa imagem aqui também é legal. Melhor ainda essa imagem, acho que. Esse aqui é um transmissor aí, pessoal, por tubo capilar, tá? O professor vai mostrar para vocês aqui. Quando abre aquela foto ali. Vamos ver essa outra aqui, ó. Aqui, ó. Também dá. Deixa eu... Vou jogar tudo no Paint ali, tá, pessoal? Pra gente abrir ali, pra gente ir entendendo aí. Então aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal?
um exemplo aí de uma medição de pressão por tubo capilar, né? Como se fosse assim, o que é o meu elemento primário? É o meu sensor que está conectado lá no meu tanque, seja da tomada de alta ou a tomada de baixa, certo? Então aqui, ó, geralmente, pessoal, o líquido que está aí nesse instrumento até chegar no meu transmissor, eles utilizam glicerina, né? Já vi instrumentos assim que se você perder esse pote, esse selo remoto, isso aqui se chama selo remoto, tá, pessoal? A gente consegue ver o selo remoto. Se você perder o selo remoto do instrumento, você perdeu o teu transmissor, praticamente. Né? Vamos ver se nesse aqui já consegue abrir. Aqui eu queria dar exemplo desse cara aqui. Só que tem transmissor, hoje já tem tecnologia, pessoal, mais avançada que o meu instrumento, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó, e que o meu selo remoto, ele não é mais, não é é sinal eletrônico, certo? Porque que acontece, ó, vamos pegar esse cara aqui para vocês verem. No caso desse cara aqui, a gente consegue enxergar que ele já é eletrônico, esse aqui é sinal elétrico, esse cabo, certo? Ele é sinal elétrico. Porém, os instrumentos mais antigos, eles eram preenchidos aqui, o tubo capilar dele era preenchido com glicerina, certo? O que acontece? Eu preciso que seja exercida uma pressão, né? Tá entrando o líquido lá no meu tanque, certo? Tá entrando o líquido lá no meu tanque, né? Quanto maior o volume que eu vou ter nesse tanque aqui, mais pressão eu vou ter na minha tomada. Então, a pressão da célula, que é esse cara aqui, ó, o professor explicou para vocês, a pressão desse cara aqui, ele vai sendo exercido, tá sendo exercida uma pressão nesse cara aqui, certo? E vai empurrando o líquido, né, até chegar na minha célula, né? Ah, professor, então isso quer dizer que no meu instrumento, no meu selo remoto, eu tenho um diafragma, certo? Que é o sensor capacitivo, e na entrada da tomada do sensor do meu instrumento também tem outro, que é a parte interna do instrumento, daí, certo? Hoje em dia já é substituído, né, lá na fábrica lá, a maioria dos instrumentos de pressão por pressão diferencial, o sinal que já é sinal elétrico, é pulso elétrico aí, que converte aí sinal de grandeza física, né, para sinal eletrônico e para sinal elétrico dentro do meu transmissor, certo? Deixa eu ver se eu acho uma outra imagem aqui para nós. Isso aqui é num tanque, ó, se for verificar, mesma coisa. Se observarem aqui, ó, mesma situação. Transmissor, certo? E as tomadas por tubo capilar, certo? Tá aqui os dois sistemas em flange. Olhando na prática, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho aqui lá do serviço, deixa eu ver aqui. Se não me engano, aqui, ó. Tem aqui eu tinha umas fotos que eu tinha na parte prática. Deixa eu só tentar abrir aqui só um pouquinho. Só. Quer ver? Aqui, ó. Esse cara aqui mesmo. Tentei cortar essa imagem. Já abro pra você editar. Não tem tomada, não tem foto da tomada de fora.
Queria mostrar o tanque aberto, o tanque inteiro pra vocês verem, mas eu não vou ter foto aqui agora. Mas eu tenho da tomada do selo. Professor, Oi, pode falar. só comentar essa questão até do que o Antônio falou do formato do tanque, né? Ali Uhum. em Monte Alegre, né, quando eu participava das paradas gerais na Aham. operação, a gente tinha que entrar em vários tanques, né? Era Uhum. aberta a tampa de visita, né? E fazer, na verdade, uma limpeza, né? A gente dava um suporte na época na parada geral e era a Uhum. oportunidade que a gente tinha de usar a jatos de alta pressão para fazer a desincrustação Do de produto. resíduos de fibras, principalmente de fibras de celulose. Aham. O que que acontecia? Geralmente tinha muita água, fibra, né? Resíduo de massa parada no fundo, porque vamos dizer assim, a boca de saída, né, do tanque ela era um pouco acima do limite, né? E Uhum. daí a gente desencrustava e ficava aquela parte, a que não drenava, né? Em Uhum. suspensão no fundo do tanque. E daí quando a gente fechava novamente a tampa de visita, aquilo ali começava a fermentar, né? Durante os dias de parada geral. Certo. E fazer um cheiro de podridão muito forte, né? Porque Aham. é matéria orgânica, né? Entrando Aham. na composição. E ele estava sem agitação, sem movimento, né? Ah, Daí daí quando a gente. ia fermentando tudo, ainda mais tanque fechado, Isso, né? isso. E daí quando a gente ia fazer as produções, de quando já estava no planejamento de produção, as primeiras linhas de produção, a gente usava ou para virar fibra novamente, no caso, refúgio, né? Uhum. Mas daí para usar para composição da parte do miolo, para não ter Uhum. aparência na parte externa e interna do papel, ou a Certo. gente realmente produzia bobinas com refúgio para venda para o mercado, vamos dizer assim, para o mercado de um modo geral que utilizasse essa fibra sem fins alimentícios, né? Mas daí, geralmente o papel, o produto acabado, na máquina mesmo fazia um cheiro muito forte por causa da decomposição da matéria orgânica, né? Mas era por causa do próprio layout do tanque, né? Sempre ficava um resíduo, daí entrava a fibra nova, fazia a mistura, né? E Uhum. daí fazia sair as primeiras produções até que começasse a entrar matéria-prima nova e desse qualidade no Mas, material. É isso mas mesmo, e isso Juliano. não inter... Várias, Opa. quando tá o start de máquina, professor, que tá voltando pós-parada, parada geral ou parada mesmo, que vai ver Uhum. que tem tanque parado, os primeiros Uhum. rolos jumbos que saem ali é tudo refúgio, tudo papel refúgio, de todas as máquinas. Que é um material digamos, é por causa desse motivo que o Juliano falou, né? Que é um material, digamos assim, contaminado. Entendi. E, E no e caso, assim, tudo era aproveitável ou não? não, daí isso daí era destino refúgio mesmo, dele não era para venda para mercado, vamos dizer assim, a linha Prime, né? Aham. Era vendido aí para desagregar, às vezes para virar matéria orgânica ou virar até, o pessoal usava para agitadores para usar como até funções de matéria orgânica para virar adubo ou Entendi. algo parecido, né? Só que Entendi. antes da gente parar a máquina, a Uhum. fábrica, né, Uhum. a gente tenta, no caso a produção, tentava esgotar todo o tanque no máximo, mas sempre ficava um resíduo por causa do formato do tanque. E ficava aquela Uhum. matéria orgânica de E resíduo, daí né? esse aí que é o que gerava um cheiro. Isso, tanto que até às vezes as outras plantas param antes, né? Uhum. Mas daí a máquina é uma das últimas plantas, geralmente quando tem um planejamento, é as últimas plantas a parar para manutenção por conta desse estoque que ainda tem Entendi. nas torres, né? Se Entendi. parar antes, né, assim, a perda de matéria-prima é muito alta e o custo, né, Uhum. acaba sendo elevado, porque é matéria-prima, químicos, né, vários insumos que vão ser praticamente jogados fora. Então, por isso que a ideia. Mas é por conta do formato do tanque, sempre vai ficar um Sim, resíduo, né? entendi. Ah, legal, legal. Sempre, né, ainda mais princípios de medição, assim, que igual você falou que é o tanque fechado, ele tem essa condição de ficar mesmo ali, né, resíduos, né, incrustados ali no final do tanque, né? Legal. Então, assim, pessoal, o professor conseguiu
pegar aqui umas fotos aí, né? E do dia a dia aí das atividades que o professor às vezes acontece no dia a dia do professor de situações relacionadas à instrumentação, né? Então, deixa o professor compartilhar aqui de novo para vocês verem aí essas fotos, certo? Tudo a gente está falando aí, pessoal, lembrando que a gente está falando de pressão, certo? Então, olhem aqui, ó. Estão enxergando aqui assim, o Paint aberto ou não? Sim, Sim, professor. professor. Ó, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é um tanque lá na linha na caustificação, né? Esse tanque é um licor que tem dentro do tanque. Não vou saber dizer se é um licor branco ou licor preto, mas acho que é licor branco. Esse aqui é o lado positivo. Eu vou tentar mensurar para vocês o que é aquela foto representando. Aquela foto representa um tanque, certo? Né? E esse cara, ele está flangeado aqui na parte de baixo. Então, vamos imaginar aí que ele é mais redondinho, né? Não vou conseguir desenhar algo redondo aqui. Vamos pegar esse, ó. Vamos dizer que o Parece tanque... um tanque oval, né, professor? É mais ou menos como se fosse isso aqui. Vou tentar desenhar isso aqui, mas ele falou aí, ó. E esse cara aqui, ele tá na lateral, ó. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Só pra vocês identificarem que é o instrumento aqui, tá? Vou pegar aqui uma outra corzinha aqui. Vou pegar um azul. Então, esse instrumento tá flangeado aqui, ó. Imagina que ele tá flangeado aqui, ó. Certo? Imagine isso. Essa foto aqui, que eu vou aumentar agora para vocês verem, é isso aqui, certo? Ou seja, aqui no outro lado, em cima, tem outro flange, certo? Tem outra a parte da tomada de baixa, né? Então aqui eu vou representar aí pela minha letra... Opa! Cliquei ali para escrever. Pela minha letra H e L. Deixa eu aumentar aqui. Ele é meio lento mesmo, pessoal. Então vamos ter um pouquinho de paciência aí só para ele carregar. Né? Então ele tem a tomada de alta e a tomada de baixa. A foto que vocês estão observando ali é a tomada de baixa. Desculpe, de alta, certo? Rapaz, acho que agora travou aqui o negócio. Então vamos lá. Vamos dizer que tomada alta. Por uma letra maior aqui, né? Tomada L e tomada H. Isso aqui é o que tem. Lá eu não sei o líquido que tem lá que tem no tanque lá. Eu não sei se é licor branco, se é licor tanque do X-Filter, licor branco, licor preto, não sei. Licor verde. Licor verde que tem no X-Filter lá, tá, pessoal? Então aqui, ó, tomada de baixa e tomada de alta, certo? E aqui tá meu transmissor, certo? Não sei se vocês sabem ele, né? Então o transmissor, ele é aqui, ele é dividido no meio, aqui onde tem a parte de alta e baixa, certo? O professor tá desenhando mais ou menos, tá? Pra vocês entenderem. Certo, pessoal? Então eu tenho aí meu lado L, certo? Só ver na foto aqui. Tá até aqui na foto aqui, ó. O professor tinha escrito ali, meu lado H, né? Tanto aqui meu lado H. Então aqui meu lado H. E esse transmissor aqui, pessoal, ó, o professor vai dar um zoom aqui agora, é o do tanque. Então, esse aqui lá no X-Filter do tanque lá, ó o que aconteceu aqui no instrumento, ó. A tomada de alta aqui embaixo, né? Ele estava tudo incrustado aqui, ó. Tava tudo incrustado. O pessoal da operação abriu uma nota dizendo que a leitura do instrumento não estava sendo uma leitura correta. Porque até aqui, se aumentar o zoom aqui, não sei se vão conseguir enxergar, mas já estava incrustado de ficar pendurado aqui o licor verde dentro do tanque, né? Então foi solicitado aí a manutenção da instrumentação e a gente pegou e fez aí a manutenção do instrumento e ficou dessa maneira, certo? Onde foi reapertado, né, todos os parafusos da tomada, a cela. Esse cara que vocês estão enxergando aqui é aquela foto que estava
professor tinha mostrado. Não vou conseguir achar agora. Acho que tá fechado. É esse cara aqui, ó. O selo dele, certo? Esse cara aqui, nada mais, nada menos, é o selo remoto dele, que tá aí conectado no tanque. Certo, pessoal? Esse cara aqui, ó. Certo? Vou jogar aqui do lado para vocês verem. Então, o selo remoto que está aqui, ó, a parte interna desse cara que vocês estão enxergando é esse cara aqui, certo? Porém, aqui ele não está aparecendo a parte dos parafusos da conexão, tá? Só estou mensurando aí, elucidando para vocês uma forma como que seria, certo? Essa tomada que tem aqui, pessoal, do lado aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ele entra aqui para fazer a limpeza. Porque que acontece, ó? Vamos pensar da seguinte forma. Essa parte aqui, licor que eu tenho aqui dentro, licor verde, tá incrustando tudo, né? Foi igual o Juliano comentou aí, o fundo do tanque, ele incrusta na parede do tanque, né, interno, e esse cara automaticamente fica passando um vapor aqui dentro, um condensado, para sempre manter limpo aqui a célula, certo? Sempre manter limpa a célula aqui a capacitiva, para geralmente não dar erro de medição, certo? Esse que tá aqui, ó, se vocês olharem aqui na conexão dele, pode ver que não é nenhum cabo, é uma conexão dura que tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é por capilar. Aqui dentro desse tubo ele tem glicerina, né? Que ele vai exercer a pressão aí na minha tomada de alta do meu instrumento. Olha aqui, ó. Isso aqui é um instrumento, isso aqui é o transmissor. Tomada alta, H, e a tomada L abaixo, certo? Até aqui o professor colocou aqui, ó. Vou dar um pouquinho zoom maior para vocês enxergarem. Não sei se está dando para vocês observar, mas aqui está o meu instrumento instalado em campo. Ó. Não dá para enxergar porque a foto é meio distorcida, mas eu tenho a tomada H e tenho a tomada L, né? Esse aqui é daquele medidor de vazão que o professor comentou para vocês lá. E eu tenho uma pressão diferencial positiva menos a negativa do instrumento. Certo? Essa foto aqui o professor tirou lá, por curiosidade. Lembra que o professor falou que o manômetro aí, medição de pressão por flange? Esse cara aqui, ó, mesma coisa. O que que tem aqui nessa parte aqui, ó, de baixo? Uma célula igualzinha a essa aqui, ó. Uma célula aí que vai exercer uma pressão, né, interna aí no meu manômetro e vai girar um ponteiro que aqui já nem existe ponteiro mais, né? Já estava danificado aí por questão do tempo, por questão de tempo de uso. Esse aqui foi de uma nota que foi aberta e a gente foi ver em campo. O manômetro estava totalmente danificado. Certo? Professor, para fazer essa manutenção, tem que esvaziar o tanque ou não precisa? Nessa situação aqui, Juliano, a gente não chegou a tirar a tomada do transmissor. A gente só limpou as incrustações do lado aí e a gente fez o reaperto das conexões. A gente só limpou a lateral, escovou aqui, saiu tudo essa incrustação aqui que está mais ou menos enxergando na foto aqui e fizemos um reaperto. O que era o correto? Entre o tanque, aparelho do tanque, né? Entre aparelho do tanque e o meu instrumento, o meu flange, tem uma junta, certo? Uma junta aí que vai no meio aí para geralmente ajudar na conexão. Correto seria nessa parada que teve, o tanque tá vazio, tá? O tanque tá vazio e a gente tirar fora realmente mesmo esse transmissor e fazer aí a substituição da junta, certo? Porque com certeza a junta também danificou um pouquinho. Mas como o tanque não estava parado, né? E sabem como que é processo, né? Quando para o processo, vocês têm que fazer a manutenção quanto antes, né? Para voltar a produzir. Certo? Entenderam mais ou menos? Certo, professor. Beleza. Vou ligar daqui, né? E tomada de baixa. Dizendo mais ou menos, tá, pessoal? Só para vocês elucidar aí, tá? Beleza. Vamos voltar para o nosso slide lá. Então, pessoal, por selo remoto é isso, certo? Onde você tem uma tomada aí
identificando aí o selo do instrumento, né? Pode ser que vocês peguem tanque no campo aí que esteja com esse tipo de medição, Sabe certo? que teve que o Flamengo se guardou Podem cada ter vez, sendo também que, assim, eu sei que eles vão lançar um tomadas que são relatório, positivas, que eles um lado acho que eles é tinham já divulgado isso, a gente por veio com o tube, BRB né? aí, Igual o que é uma professor coisa que falou, eu né? vou O que entender é o depois tube? O isso. tube é essa Eles conexão soltam aqui, ó, direto, tem tantas contas. certo? Que a gente tá vendo aqui, ó. Tubo de inox, chegando aí na conexão do instrumento. Um lado positivo chega por tube, né? E o outro lado chega por selo remoto, certo? Aqui, pessoal, só uma descrição aí numa pressão, né? Controle de nível aí, utilizando aí volume e massa, tá? Certo? Só uma identificação aí para vocês entenderem como que é aí utilizando aí, né, volume, que a gente sempre utiliza volume e massa, certo? Então tá aqui as duas, os dois tipos de tabelas. Essas tabelas aqui, pressão e massa aqui, ou pressão e volume, não tem, assim, muito que a gente entrar a fundo em relação a isso, certo? Aqui, ó, dicas de instalação. Né? A gente viu na foto aqui que esse cara aqui é o jeito que ele está instalado, ó, certo? Né? Ao jeito que ele está instalado. Professor, ele poderia estar na lateral do tanque? Poderia, mas tudo vai depender do como que você quer medir, o que você quer medir, como você vai medir, a densidade que você vai medir. Né? Então, algumas dicas aí que o professor vai passar aqui, ó, de instalação, certo? Ó, em instalação mais usual para líquidos, né? Tubulação, válvula de bloqueio, né? Como todo instrumento tem. Manifold, o professor já vai explicar o que é manifold para vocês, certo? Linha de impulso com inclinação de 1 a 12, certo? Instalação menos usual para líquidos, ó. Isso aqui já é uma maneira, né, pessoal, para utilização aí, no caso, quando não é líquido ou quando é bem mais viçoso. Esse pote de selagem aqui, pessoal, o professor vai explicar para vocês, e vamos supor assim, é um reservatóriozinho que tem entre uma conexão e outra, de uma tomada, certo? No caso aqui, positivo. Como se fosse um tanquezinho pequeno, de pote de selagem para não perder o selo. Porque é o seguinte, ó, isso aqui tem instrumentos que, no caso, ele é preenchido por água. Vamos supor um tanque que esse tanque aqui, ó, que aqui, vamos supor que a água, esse selo aqui é o selo remoto dele, é preenchido com água. Né? Então, se você perder esse selo, no caso, observando aqui no tanque, se você perder esse selo, você não consegue fazer a leitura, ele vai perder a leitura do meu instrumento, certo? Aqui uma outra instalação típica para gás, certo? Pode ver que todo tipo de medição de produto que você vai ter lá, ele tem uma forma aí de identificar, certo? Qual o princípio, onde vai ser instalado, como vai ser instalado. Instalação típica para gases com condensado, né? Que é dessa forma aqui, ó, certo? A tubulação, né? Uma válvula de bloqueio, aqui um porte de selagem e para o meu instrumento, aqui de forma só da tomada positiva, tá, pessoal? Se vocês forem observar aqui, tá certo? Instalação típica para vapores, é um outro tipo de montagem, certo? Então, cada tipo de produto que você vai medir é considerado aí a forma de montagem, tá, pessoal? Acessórios na medição de pressão, que é o manifold. Pela ampla gama de aplicações possíveis, há necessidade de dispor de alguns acessórios no uso dos transmissores de pressão. Os mais comuns são os manifolds e os selos remotos, como podemos verificar na figura 24, a seguir. Os selos remotos têm a função de transmitir a pressão de um ponto distante do sensor, que é o que o professor falou, né? Ponto distante do sensor, ou mesmo garantir condições adequadas à medição, no que se refere à temperatura do processo. Os manifolds são pequenas válvulas usadas para facilitar nas operações de manuseio dos equipamentos, calibração e manutenção em geral, certo? Então, o que acontece, pessoal? O manifold, se vocês observarem, nessa foto, ver? Aqui, ó,
essa foto. Vocês vão conseguir observar aí. Vamos colocar um pouquinho maior. Ele tem o manifold aqui, ó. Manifold, a foto tá meio ruim mesmo, pessoal, tá? Porque o professor tirou de longe. Mas o manifold, ele tem um lado, mesma coisa, uma tomada que vai restringir o lado L, o lado L, no caso aqui, olhando aqui o instrumento, né? Olhando o instrumento, o lado L é o da direita, certo? Que é o cara aqui. E o lado H, o lado da esquerda, certo? E a minha válvula de equalização, né? O que é esse manifold? O que representa ele pra gente, né? Então aqui, pessoal, eu vou até procurar aqui uma foto melhor pra gente ver. Ver. Que bonito, né? Com Válvula manifold. as contas chegando, os carnês atrasados, com dívidas. Isso, tudo de bom para você, fã de esporte. Vamos seguir a nossa grande noite de Libertadores América. Aqui, ó. A gente consegue ver nessa foto aqui melhor. Primeiro do grupo. Certo? Então, assim, ó. Indicador, joga no Mineirão. Ganha. A válvula manifold de um transmissor, Cansado e vai se tornar o melhor da fase de grupos, o que significa decidir sempre em casa. Então venha com a gente, divirta-se. ó. Sou louco por Libertadores. Eu te Então, amo. prestem atenção aqui, pessoal. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Vou E excluir olha um aí, pouco. Arana pegou o rebote mesmo. Então, ó, o manifold é esse cara aqui, ó. Certo? Se observarem, ele tem o lado H e o lado L, e L e o equalização, né? Isso aqui, se a gente leu ali na teoria, que serve para quê? Ó? Os manifolds eles são utilizados, né, para facilitar a manutenção dos instrumentos, né? Então, geralmente, quando você vai tirar um instrumento do campo, você foi lá, vai tirar o transmissor, vai tirar lá o instrumento do campo, pessoal, para manutenção, né? A gente fecha tanto a válvula de alta, né, e a válvula de baixo. Fecha essas duas válvulas para não perder o meu selo no meu instrumento. E essa válvula aqui, ó, vai ser a válvula de equalização. Quando você tira o instrumento para calibrar, você fecha essas duas tomadas, né, e abre essa tomada de equalização. O que é a tomada de equalização? A tomada de equalização vai me dizer que quando eu for instalar o instrumento de novo, eu preciso ter a mesma pressão nas duas tomadas para iniciar o meu processo. Então, essa válvula do meio, que é a válvula central, ele serve para equalizar o meu processo, certo? Então, aqui, ó, os manifolds são pequenas válvulas usadas para facilitar nas operações de manuseio dos equipamentos, calibração e manutenção em geral. Então, todo instrumento aí, pessoal, principalmente por pressão diferencial, vocês vão conseguir enxergar esse manifold aí que tem nos instrumentos, certo? É só um acessório aí para auxiliar aí o manuseio do meu instrumento, certo? Aqui, ó, deixa só o professor dar uma assistência aqui de novo. Bom, Do Papai Marrone! então ali, pessoal, algumas curiosidades, né? Hoje, nos processos e controles industriais, somos testemunhas dos avanços tecnológicos com o advento dos microprocessadores e componentes eletrônicos, né? A tecnologia FDBus, no caso, é a comunicação de rede, é um dos princípios, tudo facilitando as operações, garantindo otimização e performance dos processos de segurança operacional. Este avanço permite hoje que transmissores de pressão, assim como os de outras variáveis, possam ser projetados para garantir o alto desempenho em medições, que até então utilizam somente tecnologias analógicas. Os transmissores usados até então eram projetados com componentes discretos, suscetíveis a drifts, desvios e temperatura.
condições ambientais do processo, com ajustes constantes através de potenciômetros de chaves. Isso lá atrás, né? Com o advento da tecnologia digital, a simplicidade do uso foi algo que se ganhou, certo? Algumas especificações de um transmissor de pressão. Especificações incompletas ou mesmo com dados inconsistentes são bastante comuns na documentação para a compra de transmissores de pressão. À primeira vista parecem itens simples de projeto, porém são muitos os detalhes que, se não corretamente especificados, poderão gerar um prejuízo na hora da montagem ou mesmo durante a operação, podendo esse ser maior que os valores dos equipamentos envolvidos. Esse tópico procura esclarecer algumas questões fundamentais do processo de especificações de transmissores de pressão. Então aí, né, pessoal, o que a gente tem que caracterizar aí na aquisição de um transmissor de pressão, né? Esse tipo procura esclarecer algumas questões fundamentais do processo, especificações dos transmissores. Princípio físico de medição, tipo de pressão que pode ser medido, qual o sensor de funcionamento, instrumento industrial, instrumentação industrial, instalação e cuidados na operação de manutenção, principais aplicações, né? Mas o que a gente pretende medir? A pressão manométrica, a pressão absoluta de um tanque, a pressão diferencial, outras grandezas inferidas a partir de medições de pressão, né? A partir de pressão, a medição de pressão, vou medir o quê? Vazão, nível, volume, força, densidade, né? Então a gente tem que bem especificar o que o processo está pedindo, certo? Vale ressaltar que as medições de pressão abaixo da atmosfera não necessariamente requerem transmissores de pressão absoluta. Os transmissores de pressão absoluta são recomendados apenas quando se quer evitar a influência das variações da pressão atmosférica. Essa influência só será crítica quando se mede pressões muito próximas acima ou abaixo da pressão atmosférica. Nos demais casos, pode-se usar sem problemas transmissores de pressão manométricos. Para que medir pressão? Em geral, mede-se pressão para controle ou monitorização do processo, proteção e segurança, controle de qualidade, transações comerciais de fluidos, transferência de custódia, medição ou fiscal, né? Então, todo instrumento de pressão aí, pessoal, ele está largamente sendo utilizado na indústria, certo? Qual fluido, né, o processo vai fazer a medição, né? Deverá se informar das características do fluido. Em geral, o fabricante pode recomendar materiais ou conexões especiais. Vale lembrar que a decisão final será sempre do usuário. Alguns dos fluidos dos processos são fundamentais na escolha do transmissor. Se o estado é líquido, gás ou vapor, definir a posição da válvula de dreno, pressão máxima do processo, importante para a avaliação dos limites de sobrepressão e pressão estática do transmissor, né? Todo instrumento ele tem a faixa máxima e mínima, né, de medição, né? Temperatura máxima do processo, que o professor falou que interfere diretamente no processo, pode ser determinada para o uso de selos remotos ou apenas para manter uma distância mínima da linha de impulso, certo? Que é o tube, né, que é aquela tubulação de inox que o professor falou que é utilizado, né? Alguns modelos aí opcionais, né, que vão ser garantidos aí conforme vão ser descritos que o cliente quer, certo? E o protocolo de comunicação, né, que a gente sempre sabe aí que a principal comunicação aí de protocolo de comunicação de instrumentos é a grandeza física sendo medida em corrente elétrica, 4 a 20 mA, certo? As conexões, né, a faixa de pressão a ser utilizada, né, a rangeabilidade, né, o RV, pessoal, é o limite superior à faixa de calibração e o LRL é o limite inferior para a faixa de calibração, certo? Então, são as faixas aí, qual que é o limite máximo e o limite mínimo, que é o superior e inferior, certo? Essa parte de supressão de zero, pessoal, a gente tem a parte de supressão de zero em tanque aberto e a parte de supressão de zero de tanque fechado, né? Vamos dar uma lida aqui. O que quer dizer? Supressão de zero é a quantidade com que o valor inferior superar o valor zero de pressão. Supressão acontece quando o transmissor indica um nível superior ao real
em medições de nível, por exemplo, onde o transmissor não está instalado no mesmo nível que a tomada de alta. E há, então, a necessidade da compensação da coluna de líquido na tomada do transmissor. Esse tipo de instalação é requisitado onde se tem um transmissor a um nível inferior, que muitas vezes é, na prática, a maneira preferencial para facilitar acesso, visualização e manutenção. Neste caso, uma coluna líquida se forma com a altura do líquido dentro da tomada de impulso, e o transmissor indicará um nível superior ao real. Isso deve ser considerado, e é chamado de supressão de zero. Então, está aqui um exemplo, certo? Quando você tem aí num tanque, no caso, num tanque aberto, a medição indireta utilizando o transmissor de pressão diferencial em tanques abertos, supressão de zero. Eu tenho que descontar esse valor que eu tenho aqui, tá, pessoal? E para fazer a supressão de zero. Ele está instalado abaixo do nível do tanque, certo? No caso, por exemplo, aí desse transmissor para supressão de zero, certo? Como eu tenho a supressão de zero, eu tenho também a elevação do zero. A elevação do zero é a quantidade com que o valor zero de pressão supera o valor inferior. De acordo com a figura 30, onde se pode ter o tanque fechado e o transmissor de pressão diferencial localizado abaixo da sua tomada H, e não há selagem líquida na tomada de baixa. É necessário a compensação da coluna de líquido aplicada na tomada alta, que é o high, fazendo-se a supressão de zero. No caso onde existe a selagem líquida na tomada de pressão baixa, é necessária a compensação da coluna de líquido aplicada na tomada de alta. E na tomada de baixa é o que chamamos de elevação de zero. Então está aqui o exemplo, né? Para tanque fechado, né? A mesma situação, né? A tomada, né, de alta e de baixa, né? A medição indireta utilizando o transmissor de pressão diferencial em tanques abertos, com elevação do zero. Onde eu tenho que fazer o quê, pessoal? Tem que fazer aí esse selo, que também está aqui, ó, na de baixa, esse aqui tem que ser preenchido, tá? Preenchido com líquido. Vamos supor, tanto o lado de alta como o lado de baixo tem que ser preenchido com líquido, certo? No caso aqui um exemplo preenchido com água mesmo, certo? E conforme a pressão vai gerando no meu tanque, vai empurrando o líquido até chegar no meu selo, na minha célula aí que vai fazer a medição da minha pressão. No caso, transformando essa pressão em nível, certo? Do controle do tanque. Então, assim, eu tenho esses dois princípios de elevação, que é a supressão de zero e a elevação de zero, certo? Por que o professor está falando mais a princípio desse tipo de medição? Porque é o que é mais utilizado na indústria, tá, pessoal? 95% aí é por pressão diferencial e é por princípio capacitivo de medição. Certo? Dúvidas? Podem perguntar enquanto o professor abre aqui a chamadinha de vocês. Tenho certeza que vocês vão chegar na fábrica amanhã e vocês forem para a área aí, pessoal que trabalha na área diretamente e processo vai olhar para os tanques e vão começar a identificar aí os transmissores de pressão. Transmissor de pressão que controla nível. Vamos lá fazer a chamada. Hoje não deu enrosco, né, no microfone, né? Vocês observaram alguma falha aí na comunicação? Hoje foi tranquilo, professor. Aparentemente Boa. para mim que eu não percebi nada não, diferente. Maravilha. Importante. É legal, né, quando você abre uma imagem assim do dia a dia, né, que você vê
na indústria você consegue identificar aí, né, o princípio aí de medição, como é no dia a dia na fábrica. Vamos ver aqui então, galera que tá na sala aí. Eu vou fazendo aqui conforme eu vou olhando, caso esquecer de alguém, vocês dão um grito, tá? Não precisa, Ana Gabriela tá aí. Tem essa observação aí no meu nome, professor? Oi? Tem essa observação aí no meu nome? Já possui faltas? Eu não sei o que. Eu acho que ele contabiliza não do segundo bimestre direto, né? Acho que pega o semestre inteiro, né? Nossa, só eu tenho falta? Não, aqui, ó. Olha, ó. Vamos lá, então. Antônio Carlos tá aí. Flávia tá aí. Essa questão do número de faltas ali, eu acho que ele pega por dia, tá? No caso, não é 3 aulas, tá? É 3 horários, tá? Gabriel tá aí. Gabriel tá aí. Glaucio, não. Júlio Kessler tá aí. Hermano tá aí, não? Não. José Eduardo. Porra, bastante gente faltou hoje. José Eduardo não tá aí, não. Juliano tá aí. Júlio tá aí. Você não tava na aula ontem, né, Júlio? Kelvin tá aí. Kelvin tá aí. Gustavo. Gustavo tá aí. Matheus Saru. Não. Murilo. Murilo tá aí. Pablo não tá aí. Pablo, né? Paulo não tá. Também não. Rian Victor Wesley, só. Rian Victor Wesley. Ok, professor. Beleza. Isso aí. Próxima aula aí a gente vai continuar um pouquinho. Vamos ver uns exercícios aí, pessoal, uns exemplos aí, utilizando aí utilizando ranges de instrumentos, tá? Utilizando aí, vamos dar valores para os instrumentos, né? Para a gente começar a calcular aí questão de